Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, e hoje nós vamos para mais uma aula de teatro, né? Nós estamos falando sobre o teatro de rua. Se você não viu, não sabe o que está acontecendo, nos outros vídeos eu falei um pouquinho sobre o teatro de rua, como acontece, né? Como forma o teatro de rua, né? Nessas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais para entender como surgiu, da onde, quem teve a ideia, o que aconteceu, como foi formado essa ideia de teatro de rua, tá bom? E hoje, mas para a gente poder só começar, porque muitas pessoas perguntam, né? Só para a gente poder entender um pouco do que é, do que pode ser, né? Do que cada um pode escolher para poder fazer. Como eu falei, como eu costumo falar muito aqui nas aulas, que o teatro não é uma coisa só, ele pode ser acoplado com várias coisas, né? De acordo com sua preferência como ator. Então você pode fazer teatro de rua, você pode fazer espetáculos de apenas comédia, drama, ou não só trabalhar como ator, atriz, você também pode trabalhar como sonoplasta, que é aquele que vai fazer o som, né? O iluminador, tem a direção, enfim, tem muitas profissões dentro do teatro para você conhecer. Então, quando a gente fala vamos fazer teatro, é importante sim você conhecer todas as técnicas, tudo o que acontece dentro do teatro, quais as profissões que estão acopladas nela, né? E como técnica, tá? Só como técnica, algumas pessoas perguntam: eu gosto mais de fazer teatro de rua. Então, eu começo com teatro de rua e aí só puramente técnica, tá, gente? O que acontece? O teatro de rua, como eu falei na outra aula, ele pede do ator muita técnica. Por quê? Porque ele precisa utilizar do seu corpo e da sua voz como construção cênica do espaço, né? Que é aberto, é totalmente disperso, onde tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? É muito importante você ter pelo menos um conhecimento prévio de si mesmo, do seu instrumento de trabalho. Então, o seu corpo, a sua voz, você precisa ter um certo controle, você precisa ter um entendimento até onde você pode chegar, até onde você consegue segurar. Por exemplo, você precisa, em certos momentos, ter controle da sua voz. Por quê? Quando a gente está num espaço fechado, a gente mantém ali uma região confortável, entre aspas, né? E a gente consegue dosar melhor. Quando a gente está num ambiente externo, a gente vai competir com buzina de carro, ônibus, caminhão, gente gritando, enfim, ambulância passando na hora que você vai falar o seu lindo texto. Então, tudo isso. E não tem como, você vai tentar brigar com esses sons, né? A primeira reação de quem está iniciando esse processo é brigar, né? Tentar, não, peraí, eu preciso falar. E é aí que acontecem as grandes, né, as grandes falhas. Por quê? Você vai falar, não vai dar conta, né, que você não tem como competir com uma ambulância, com né, um ônibus, e aí você vai perdendo a sua voz. Você chega no fim do espetáculo sem voz. Então, olha como é perigoso, né? Então, por isso, eu não aconselho começar teatro apenas já de início com o teatro de rua. Seria importante você começar a fazer umas aulas antes para conhecer os seus instrumentos de trabalho, que é o seu corpo, a sua voz, participar muito de técnicas de improviso. Por que o improviso, gente? Porque na rua é aonde você vai aprender a improvisar, aonde você vai ter que improvisar de qualquer maneira. Porque vai ter cachorro que vai entrar no meio do espetáculo para te morder, vai ter gente que também quer participar do espetáculo, gente que você nunca viu na vida vai tentar entrar para fazer parte do espetáculo e você vai ter que lidar com aquela situação ali. Então, percebe que ali precisa de um ator que tenha uma certa malícia, né? E um entendimento maior daquilo que ele precisa fazer. Então, apenas como técnica, tá, gente? Agora, se você gosta de um teatro de rua, você quer fazer teatro de rua, tudo bem. Mas aconselho, como técnica, começar pelo menos fazer
um, um trabalho prévio, né, de educação corporal, educação, né, de vocal, fazer essas técnicas de improviso para que você tenha consistência para segurar a onda na hora que você estiver num teatro de rua, tá? Que é um teatro maravilhoso, né? Mas tem muitas pessoas que gostam e têm essa vontade de fazer, outras pessoas já sentem mais, tem mais inibição, né? Não tem muita coragem, porque quando a gente está num espetáculo fechado, num espaço fechado, são aquelas pessoas que nos assistem. Quando a gente está na rua, é como. Parece que a gente está totalmente exposto. E é realmente, né? Porque a gente está sendo visto por todos, tanto que tá ali como tá lá no prédio. Enfim, é uma construção cênica que a gente está fazendo, uma construção estética, né? O teatro de rua nada mais é do que a construção, né, da nossa, o nosso corpo, a nossa voz a serviço dessa construção cênica. Então a gente chega num lugar, numa praça, por exemplo, em que está acontecendo várias coisas, enfim, vida normal, né? E aí chega um grupo de teatro e começa a dominar aquele espaço e transformar aquele espaço. Quem já viu o espetáculo de teatro sabe bem como é, né? Sabe que, opa, o que está acontecendo aqui? É um barulho, é um som, é algo que alguma coisa está acontecendo. E é isso. E é isso que é o teatro. É o trazer o diferente para aquelas pessoas que estão sempre fazendo a mesma coisa, está sempre movimentando, né, na sua rotina, vivendo aquilo, trazendo aquilo. É trazer o, o pensamento diferente, né? Trazer questionamentos. Por isso que muitos teatros, políticos, né? Eles usam dessa técnica exatamente por isso. Por quê? Porque quando a gente invade um espaço rotineiro, popular, a gente está conversando com todo tipo de gente, né? Quando a gente está num teatro, isso eu vou falar um pouco mais na outra aula, tá? Quando a gente está num espaço, né, um teatro italiano, num espaço fechado, a gente meio que fecha aquele espetáculo, aquele entendimento, aquela fala do que a gente está querendo dizer naquele espaço. Então, quando a gente traz para o popular, a gente amplia, né, essa visão, esse bate-papo, esse conhecimento que a gente está levando, né? Então, é muito importante a gente conhecer esses dois mundos também, né? Porque num espaço fechado é legal, é muito importante, interessante, óbvio, mas a gente limita. Quando a gente abre o espaço, a gente traz para todo mundo o pensamento, né? Por quê? Eu acho que eu já até falei em outras aulas aqui. O teatro, gente, ele tem essa função de trazer questionamentos, de trazer ideias, de trazer pensamentos, de percepções diferentes. Quando a gente lê um livro, por exemplo, né? A gente lê um livro, tá lá, de repente acontece uma coisa, você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí aquilo te leva para outro entendimento de muitas coisas que você, né, não tinha pensado. Aí você vai ver um filme. Nossa, eu não tinha visto por essa visão. Então, aquilo também vai ampliando os seus conhecimentos. O teatro é a mesma coisa, né? Muitas pessoas acostumaram, né, com essa coisa da novela, da televisão, do filme, que é maravilhoso, claro, mas o teatro ele traz muito isso, né? Ele também cutuca, ele também sabe mexer no ponto certo. Então, aproveitem para assistir espetáculos de teatro, assim, quando a gente conseguir voltar dessa pandemia, que a gente consiga assistir espetáculos de rua, né? Para a gente poder também entender, não só de rua, como o teatro popular, convencional, né, italiano, tal, de palco italiano. Mas o quanto é importante a gente poder conhecer essas nuances que o teatro pode nos dar, né? E seria muito interessante como um exercício, quando a gente puder fazer tudo isso, claro, você ver a diferença de um e de outro. Se você já viu, faça essa comparação aí do que você já viu, do que aconteceu, como foi para você aquele teatro de rua e aquele teatro de palco italiano que você viu. Como foi a construção? Como foi você chegar no espaço? Você foi convidada no teatro convencional? Você foi convidada? Você pagou ingresso? Como é que foi?
Aí você entrou, sentou na sua cadeirinha, super confortável, sentou e assistiu o seu espetáculo. E no teatro de rua? De repente você estava passando e, opa, tá acontecendo alguma coisa, deixa eu ir lá. E aí saiu da sua rotina, foi lá, sentou. Tudo isso é uma construção diferente para assistir um espetáculo, para assistir uma peça de teatro. Então, se você gosta, quer conhecer, aconselho começar não pelo teatro de rua, mas começar a conhecer primeiro as suas técnicas, né, o seu corpo, a sua voz, para você poder iniciar esse trabalho que é tão delicioso. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!